Fala, turma boa! Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar Geografia e Atualidade de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma eficiente. A temática de hoje vai envolver hostilidade, intolerância, questões religiosas relacionadas a gênero, relacionado à raça, a questão das extremidades. A temática de hoje está associada ao respeito, ao desrespeito, à opinião, à liberdade de expressão. Ficou curioso? Ficou curiosa? Não tem jeito. Solta a vinheta, papai! Bom, beleza? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar Geografia, Atualidade de uma forma rápida, simples, eficiente, para você que vai ser aprovado no teu exame de seleção. Exatamente isso, meu querido, que você pensou na chamada vinheta. Ódio, tá? Quando se fala hoje no Brasil sobre essa questão do ódio, ele está sendo cada vez mais amplificado. E uma das razões para essa amplificação é justamente o mundo, o ambiente virtual. Segundo o mapa do ódio, nós tivemos no Brasil em 2019 12.334 casos de crimes de ódio, onde principalmente o ódio praticado com relação ao preconceito racial. Tá? Os estados de São Paulo, o estado do Piauí foram os dois estados, segundo o mapa do ódio de 2019, que mais praticaram todos os crimes de ódio existentes no Brasil. Crimes que tiveram a questão da orientação sexual, a questão do preconceito de gênero, a questão da intolerância religiosa, a questão da origem da pessoa, tudo isso com motivações que nós tivemos no conflito de liberdade de expressão. Quando se fala em crimes de ódio, na realidade, o que é, tá certo, esse ódio? Que levantou, tá certo, a maior aglomeração de agressões, de hostilidades, de malícias contra pessoas, contra grupos, tá? Violência contra a mulher, tá? Os grupos, as pessoas, violência contra a mulher, a xenofobia associada ao neonazismo, acompanhado da homofobia, passeando esse discurso em termos de liberdade de expressão, passeando com relação ao racismo e à intolerância religiosa. Quando se fala nisso, tá, automaticamente vem à tua mente o que é esse ódio. Tá? O ódio, na realidade, ele é um sentimento profundo. Um sentimento profundo, tá certo? Acompanhado de quê? Empatia não, apatia associada ao desprezo, associado ao sentimento de raiva, associado a esse sentimento profundo de repulsa, que assume diversas formas de representações. Representações essas que podem ser no modo consciente, representações essas que podem ser no modo inconsciente. Agora, há de se ressaltar que o ódio, tá, nem sempre é irracional. Tá? E aí você também vai lembrar que essa questão do ódio, no formato de palavra, no formato de ato, no formato de ação discriminatória, ela vai estar associada diretamente a duas formas. A forma direta e a forma indireta. Que você pode escrever lá na sua produção textual, por exemplo, usando a expressão visível, a forma direta, ou a expressão velado, no tocante à forma camuflada, tá certo? Na forma mais sutil de se praticar esse ato, essa ação discriminatória. E onde que entra o mundo online, tá? O mundo online, tá? Ele entra como amplificador. Mas antes de falar disso, eu ressalto a informação que no mundo, essa prática de proibir, de coibir, de combater, tá, esse discurso de ódio, ele já vem desde a década de 80, em especial na Inglaterra, onde se criaram leis, tá, para não realizar palcos, para não se realizar cenários chamados não plataforma. Tá? No nosso caso, já você vai ver, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver que a nossa legislação, tanto no Código Penal, e também temos uma legislação específica, tá, que vem passando. Não, mas isso é só se você ficar no final. Eu vou calar a boca agora. Volto para a questão online. Como que nós temos hoje a presença do ambiente virtual? Como que o mundo digital, como que o mundo das redes, tá, participam, são vistos como ferramentas com relação a esse discurso de ódio, a essa propagação da intolerância travestida de liberdade de opinião. Há de se ressaltar,
tá? Que no mundo democrático de direito, a liberdade de expressão, ela é literalmente garantida. Mas a liberdade de expressão no mundo democrático de direito, tá? Tem um princípio básico do respeito às várias formas de vida. E é justamente o desrespeito a essas várias formas de vida que nós temos implantado e implementado ao longo dos tempos o chamado discurso de ódio, que agora é discurso de ódio online, tá? Como é que o mundo online participa? Olha, o mundo online dos famosos, o mundo online dos anônimos, o anonimato é uma grande arma, é uma grande máscara, tá? Para os praticantes de formas de discursos de ódio, para pessoas com baixa estima, baixa autoestima, pessoas com problemas de ansiedade. O cyberbullying, ele é, vamos dizer assim, o embrião do que nós chamamos de discursos de ódio. Então, tu imagina o cyberbullying, tá, associado de uma forma amplificada, mais fermentada, utilizando as redes digitais. Então, tanto são atingidos os famosos, como também os não famosos, porque o mundo online tem essa capacidade de amplificar, tá, por várias e várias vezes, tá, todo esse discurso de ódio praticado na atualidade mundial e na atualidade brasileira. Repito, devido à dificuldade de se discernir, de se separar, distinguir o que é mundo ambiental, o que é mundo digital, tá? Esses discursos de ódio ganham um grande corpo, uma grande estrutura nessa questão, utilizando a ferramenta online, a ferramenta digital, ou simplesmente a dona internet, o www, tá? Então, quando se fala dessa relação do discurso de ódio com o mundo da internet, vem a pergunta: como ele se manifesta? Quais são as formas de manifestações? Vamos aqui. Você tem hoje, através das incitações para com pessoas, de forma direta ou indireta, como eu mencionei, de forma direta ou de forma velada. Também nós temos as incitações para com grupos, nós temos incitações para com minorias, tá? Então o discurso de ódio, ele tem essa forma de manifestar-se. Logicamente, quando ocorre essa forma de incitação, essa forma de hostilidade, essa forma maliciosa de se classificar, de se rotular, ou de simplesmente opinar, ferindo o outro ou os outros, nós temos o quê? As infrações. E como eu falei para vocês, você está ficando até o final desse vídeo, vai informação bônus. Ou seja, qual é a legislação? Olha, nós temos, não no texto atualizado no Código Penal, mas nós temos a previsão desse tipo de crime, né, junto ao Código Penal. E nós temos a Lei 7.716/89, de janeiro de 1989, há de se ressaltar que a internet ganhou mais corpo, ganhou mais estrutura a partir dos anos 90, mas já se tem essa lei 7.716/89, que diz o seguinte no texto da lei, tá? O que é crime, tá? O que essa lei proíbe? Proíbe práticas, proíbe insultos, proíbe incisões, né? Proíbe incitações para pessoas e para grupos utilizando meios de comunicações. Inclusive, essa lei provavelmente vai receber, certo, ainda no ano de 2021 ou 2022, um projeto de lei, uma espécie de emenda constitucional para atualizar, tá, esse texto de lei. Então, quando nós mencionamos isso, tá certo, é para você entender o seguinte fato: o discurso de ódio, ele é, na realidade, reacionário, antidemocrático. Agora, por quê? Porque é do Estado de Direito democrático o respeito, tá, à liberdade de expressão, simplesmente às diversas formas de vida. Então, meu querido, quando se fala nesse mundo conectado, tá, onde você vai ter duas possibilidades de identidades digitais claras, tá, e de identidades digitais não tão claras. Então, quando nós mencionamos, né, essa associação do discurso de ódio mais o mundo online, nós temos literalmente essas duas formas de identidade, tá? Identidades, melhor dizendo, tá? Então, quando nós falamos isso, há uma necessidade
de um equilíbrio complexo. Mas que equilíbrio é esse? Tá? Que necessidade é essa que nós temos, professor Almeida Júnior? Do equilíbrio dos direitos, o equilíbrio dos princípios, o equilíbrio da liberdade, o equilíbrio da dignidade humana no seu discurso para com o outro, para com o diferente, para com o contraditório, tá? Então isso é o que falta, e isso que nessa falta aumenta, amplifica o famoso discurso de ódio, tá? Por que a internet? A agilidade, a rapidez, a grande capacidade de alcançar através do discurso, associada ao anonimato, que é uma grande máscara, e também associado aos perfis fakes. Então tudo isso o mundo online oferece. Tudo isso, o mundo online favorece a esse discurso, tá certo? Desse sentimento profundo que muitas vezes fere, muitas vezes ocasiona o apedrejamento físico, o apedrejamento digital, a decapitação física, a decapitação digital, a decapitação virtual, tá? Então não se esquece disso, tá? Quando se fala literalmente que o discurso de ódio online fere a democracia, porque na realidade ele fere o princípio democrático da igualdade, tá? Então quando se fala nisso, automaticamente você tem que entender que é uma problemática que envolve demais a sociedade brasileira. E por que é uma problemática? Porque literalmente ela não faz uso, não tem bons olhos para o princípio básico da pluralidade. Tá? Então, quando se obedece a esse princípio básico da pluralidade, tá? Pluralidade de quê, Almeida Júnior? De ideias. Pluralidade de quê, Almeida Júnior? De opiniões. Tá? Literalmente, nós formamos, nós constituímos, tá certo? Quando não se obedece, quando não se respeita essa pluralidade, literalmente nós deixamos uma sociedade cada vez mais segregacionista, tá? Por quê? Porque literalmente é um discurso de superioridade com relação à vítima que é inferior. Gostou da aula? Gostou da temática? Sou o professor Almeida Júnior, sempre a seu dispor. Se você gostou, dá um like pra gente, compartilha esse vídeo, porque você dá uma energia super, mega, hiper e ultra positiva ao canal Bora Atualizar. Sou o professor Almeida Júnior, sempre, sempre, sempre a seu dispor. E como sempre eu deixo claro para vocês, bons estudos.